Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, estamos estudando sobre a vocação cristã e especificamente na aula passada nós vimos sobre o tema da vocação, que significa ser vocacionado, né? Ser chamado por Deus. A aula está gravada no YouTube, vocês todos podem acessar caso queiram repetir ou aqueles que não assistiram. E hoje a nossa quarta aula. Estamos vendo sobre o tema geral da vocação cristã e seu desenvolvimento. Estamos vendo da parte sobre vocação, formação e profissão. E hoje nós vamos ver sobre a questão da formação. Vamos começar com uma oração. Pai amado, obrigado por esse dia. Obrigado também por esses estudos que o Senhor nos permite compartilhar com os irmãos e que podem ser gravados, transmitidos por uma ferramenta pela internet adequada, onde a gente pode se expressar e depois conversar pessoalmente com os irmãos para tirar as dúvidas e aprender também com eles, é óbvio. Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos, eu e os que comigo estão orando nesse momento, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra e nos ajude na nossa formação para te servir melhor. Que nunca falte, que o Senhor nunca ache em nós obreiros mal preparados, cristãos mal preparados. Em nome de Jesus. Amém. O pastor já falecido R.C. Sproul diz que o discípulo que não se dedica ao estudo sério das Escrituras é simplesmente o cristão que não se dedica ao estudo sério das Escrituras é simplesmente incompetente como discípulo de Cristo. E, é claro, é isso que a Bíblia ensina e eu concordo com isso. Eu quero começar lendo aqui, então, um texto que está em 2 Timóteo 2,15, que diz o seguinte: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É claro que essas palavras foram dirigidas ao pastor ou bispo Timóteo, que era da cidade de Éfeso. As duas cartas que Timóteo recebeu de Paulo, essas duas, 1 e 2 Timóteo, ele estava pastoreando em Éfeso, que era uma igreja, e hoje a gente chamaria de igreja sede, né? Mas não era essa a concepção. Mas era uma igreja estratégica que de lá outras igrejas outros lugares foram alcançados, melhor dizendo. Mas não apenas ao pastor ou ao líder, aquele que ensina, aquele que prega, que deve ter o preparo adequado. Todos os cristãos devem se apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. E peçamos a Ele que nos ajude a conseguir isso. Então vamos seguir nosso estudo sobre formação. Já vimos sobre vocação, agora vamos ver sobre formação. Para servir aos homens, precisamos aprender uma profissão ou várias, o que pode levar vários anos da nossa curta vida, anos de estudo, anos de treinamento. Temos que colocar nossas habilidades em prática, nos relacionar com os mais diferentes tipos de públicos, pedir favores a amigos, nos relacionar bem com os colegas de trabalho e, dependendo da profissão, o estudo nunca acaba. Um atleta, por exemplo, não pode apenas ser bom no que faz. Precisa se dedicar muito a treinamentos, descanso adequado, alimentação rígida e uma preparação mental sólida. Então ninguém pode dizer, um jogador de futebol, eu joguei muito bem, então eu estou há 6 meses sem jogar bola, mas eu vou jogar bem amanhã no jogo e vou decidir o campeonato. Não é assim que acontece, não é assim que as coisas funcionam. Mas muitos cristãos pensam que é assim na vida cristã. Não, eu li a Bíblia semana passada, essa semana não li ainda, mas eu sei bem o que falar e eu vou saber fazer isso. A ideia de Deus não é essa. Paulo também, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a 15, escreveu o seguinte: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, que eram as 3 leituras da Bíblia no culto. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas,
Dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. A formação existe e deve ser buscada. A formação para servir a Deus, isso é uma formação de oração, de jejum, de preparo espiritual, mas também de preparo intelectual, de preparo acadêmico, para que possamos desenvolver bem o nosso ministério e além disso, ir melhorando à medida que o tempo vai passando de maneira notória, conforme Paulo escreveu, para que todos possam ver teu progresso. Quanto mais o tempo passar, melhor nós devemos ser naquilo que nós fazemos, inclusive no reino de Deus. Então, é preciso estudar, é preciso se preparar. E agora eu quero falar um pouco sobre a capacitação contínua. Quando eu abordo a questão da capacitação contínua e crescimento em conhecimento, não estou me referindo a necessariamente adquirir diplomas. Tem gente que acha que só quem pode pregar na igreja, quem pode ministrar um estudo, fazer um bom aconselhamento é quem tem um diploma de seminário, um diploma de teologia. E não é isso. Existe o autodidatismo também. Existem aquelas pessoas que aprendem muito nas boas escolas bíblicas que suas igrejas têm, nos cultos de doutrina, nos cultos de domingo, enfim, todo culto, em todos os cultos, a palavra de Deus deve ser ensinada. E esse ensino é cumulativo. Aquilo que nós sabemos hoje, não sabíamos 10 anos atrás como sabemos hoje. Então, imagina você participar de escola bíblica, culto de doutrina e culto do domingo, digamos assim, durante 10 anos, sendo que cada ano tem 52 semanas, vamos colocar aí 150 cultos por ano, vezes 10, dá 1.500 cultos em 1.500 aulas, vamos chamar assim. Não houve um grande aprendizado? Então, é necessário a gente reavaliar a nossa vida. Tá? O conhecimento divino é adquirido, sobretudo, por meio da oração e meditação nas Escrituras. Mas esse não é todo o caminho, é parte dele. A leitura de livros, o estudo por meio de ferramentas gratuitas, hoje em dia disponíveis na internet, a assiduidade à escola bíblica, aos cursos de doutrina, enfim, são meios pelos quais Deus tem capacitado muitos dos seus servos para a realização de sua obra. Sou favorável a que as igrejas possibilitem que mais irmãos chamados de leigos preguem nos cultos. E é isso que eu tenho procurado fazer lá na igreja, com pelo menos 2 irmãos. Aqueles que desejarem fazê-lo, me procurem. Além desses 2, me procurem, porque haverá oportunidades. O que seria do cristianismo sem a presença e o trabalho dos cristãos leigos, que são aqueles cristãos que não têm formação em teologia, mas têm o que dar, têm mensagem para dar. Qual apóstolo fundou a igreja em Roma, por exemplo? Né? Nenhum apóstolo fundou a igreja em Roma, mas eles estavam plenamente habilitados para ensinar a palavra de Deus, conforme a gente lê em Romanos 15, 14. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mesmo nenhum apóstolo tendo fundado aquela igreja, olha o que Paulo escreveu aqui em Romanos 15, 14. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo o conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Havia mestres naquela igreja, havia professores da palavra de Deus, havia profetas, havia algumas pessoas, além daquela lista mencionada em Romanos 12, dos versículos 6 a 8, os nomes mencionados são Romanos 12, do 6 a 8. A profecia, serviço, ensino, encorajamento, que é exortação, contribuição, que é contribuição financeira, liderança e misericórdia. Mas com certeza havia pessoas também com outros dons. Então, havia ensino, havia mestres naquela igreja. Dom dado por Deus a alguns cristãos. E esses cristãos eram capazes de instruir-vos mutuamente. É isso que a igreja deve fazer. A igreja não deve esperar apenas pela liderança,
pela junta, no caso da Igreja de Nazareno, pelo pastor, pelos pastores. Não. Cada cristão deve buscar orientação na palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus e aconselhar, ser capaz de aconselhar os irmãos no dia a dia. É claro que há casos mais complexos de aconselhamento, que envolvem casamento e outras coisas mais delicadas, sobretudo de ética cristã, que a liderança pode ser procurada. Mas mesmo assim, às vezes, por exemplo, às vezes o pastor não é a pessoa adequada para ensinar. Por exemplo, digamos que o casal esteja tendo problemas para educar o terceiro filho. E o pastor não tem filhos nenhum, que é o meu caso, inclusive. É claro que eu tenho alguns conselhos para dar. É claro que eu conheço os princípios bíblicos sobre a educação de filhos e poderia ensinar. Mas, se os princípios bíblicos também são conhecidos do casal que já tem dificuldades para educar o seu terceiro filho, o caçula, por exemplo, além disso, eles podem recorrer a outras pessoas. Por exemplo, há casais mais maduros e que tiveram tantos filhos quanto eles. Ou há um casal que teve um filho trabalhoso na própria igreja. Ou também eu posso indicar, sendo pastor mesmo não tendo filhos, bons livros sobre a educação de filhos. Mas vejam, tem coisa que eu não vou poder alcançar. Então, quem pode alcançar? Nós somos um corpo. Um corpo, um braço, não existe a parte do ombro, tá? A clavícula não existe a parte do tronco. O pescoço não existe sozinho se não tiver um tronco para sustentá-lo, e a cabeça não existe se tiver todo um corpo para sustentá-lo. Enfim, de modo que devemos ser capazes de instruir uns aos outros em grupos familiares, em aconselhamento informal, numa conversa, tomando um cafezinho. Eu faço isso toda hora. Converso com muitos amigos, várias vezes por semana, sobretudo pelo WhatsApp, mas sempre procuro me encontrar com alguém, receber alguém na minha casa, um amigo que esteja passando por aqui. Não, vem tomar um café. E às vezes alguns amigos dizem, eu posso passar aí tal dia, é um bom horário para você? E a gente marca 1 ou 2 horinhas, às vezes menos que isso, para conversar, tomar um café e informalmente a gente vai conversando, recebendo conselhos, dando conselhos, orando um pelo outro. E seria muito bom se todos nós fizéssemos isso, tá? É claro que eu tenho muito a aprender ainda, mas eu tenho sido muito abençoado com essa metodologia de comunhão que eu tenho tido com alguns amigos que passam lutas semelhantes às minhas, que têm problemas às vezes maiores que os meus, ou que venceram problemas maiores que os meus. Isso tudo faz parte da formação cristã, tá? Isso tudo faz parte. É claro que a gente vive numa época de muito formalismo e há muitas pessoas em muitas igrejas que não permitem que leigos preguem, e nem qualquer obreiro, né? Às vezes, para o seminarista pregar na igreja, ele tem que estar no segundo ano do curso do seminário, enfim. Eu sou oriundo de igreja carismático pentecostal. Durante 13 anos, durante 13, mais 2. Então, durante 17 anos da minha vida, basicamente, quase isso, eu fui membro de 3 igrejas que tinham esse perfil. Então, eu cresci vendo, já que eu me converti aos 13 anos, né, eu cresci vendo pessoas com diploma e sem diploma, com formação e sem formação, sendo tremendamente usadas por Deus na pregação, na ministração de aulas, no aconselhamento informal. Isso tudo faz parte da minha formação atualmente. E seria bom se fizesse parte da formação de vocês também, porque não é apenas por estruturas formais que nós somos formados, mas por estruturas de estudo bíblico informal. Por exemplo, você decide ver uma playlist numa lista de vídeos, de videoaulas no YouTube,
sobre determinado tema bíblico, ou assistir a 10 debates sobre determinado tema bíblico na internet, que é tão comum hoje em dia, né? E fazendo suas anotações, conferindo as referências bíblicas, você vai ver os dois lados da moeda, às vezes mais de dois, né? mais de duas opiniões, melhor dizendo, e assim a igreja segue crescendo. Contanto que tenha contato com a Bíblia e comunhão com os irmãos, com Deus acima de tudo e com os irmãos, o crescimento ocorre, o crescimento acontece. Eu sei. Eu vou dar para vocês algumas dicas de estudo. Disse que o brasileiro não gosta de ler, o que não é verdade, porque eu conheço muita gente que nunca leu um livro, mas é tremendamente fofoqueiro. Sabe da vida de tudo quanto é famoso, por assistir na TV ou até ler no Instagram, acompanhar aquele famoso no Instagram, no YouTube, enfim, no Facebook, mais cada vez mais deixado de lado atualmente, né? Mas as pessoas leem, só que nem sempre leem coisas úteis, coisas que interessam. Enfim, mas eu vou dar algumas dicas de estudo bíblico e que, na verdade, servem para você aprender qualquer assunto que você tem interesse. Vamos lá. Creio que algumas dicas de estudo podem ser úteis a quem está interessado em ser um autodidata, alguém que estuda sozinho. E mesmo aqueles que já trilharam boa parte dos estudos acadêmicos podem se beneficiar com essas dicas. Então, particularmente, eu faço o seguinte. Agora eu estou cursando, estou fazendo mais um curso de teologia, né, que é no nível avançado, mas durante muitos anos eu fiz o seguinte e pretendo continuar fazendo isso a vida toda. Eu tenho interesse em aprender sobre determinado tema do campo bíblico-teológico. Por exemplo, a escatologia bíblica. Então, que é a doutrina que trata das últimas coisas, da segunda vinda de Cristo, essas coisas. O que é que eu faço? Eu já estudei isso no seminário, já li livros, já vi pregações, já vi debates, já conversei com vários amigos, mas eu sinto que eu preciso aprender um pouco mais. E isso não é um mero exemplo, é verdade isso. Tá? O que é que eu faço então? Me dedico a ler alguns dos principais livros sobre o assunto. E é claro, livro custa dinheiro, para ler precisa ter tempo, então isso não é feito em uma semana nem em um mês. Então eu separo um semestre ou até mesmo um ano, ou o tempo que for necessário, comigo é em torno de um semestre ou 2 semestres, para estudar aquele assunto e sanar minhas dúvidas. Então adquiro os principais livros sobre o assunto, leio, faço anotações e vou juntando essas ideias e elas vão se conectando dentro da minha cabeça, vou fazendo minhas anotações. Quem escreve enquanto estuda aprende 2 vezes, né? Que também aprende a escrever e aprende a resumir o que está sendo estudado. E depois de um tempo eu tenho aquilo formulado, aprendido, não é isso aqui, não creio em A e B por causa disso e daquilo, mas creio em X e Y por causa disso e daquilo outro. Tá? Dou uma boa olhada nas passagens bíblicas, enfim. Mas alguns podem dizer, não, Bruno, mas você está num nível mais avançado de teologia, é professor de seminário, é pastor e tal. Não, mas desde que eu atentei para esse método, que eu nunca vi ninguém fazer, mas eu sei que outras pessoas fazem, eu não aprendi necessariamente com ninguém, isso foi algo que Deus pôs na minha cabeça, eu tenho sido muito beneficiado com isso e eu faço isso já há quase 10 anos. Então, estudo aquilo, aprendo e geralmente eu escrevo um livro sobre o assunto, mas isso aí é outra história. E me sinto convencido daquilo, me sinto firme naquela doutrina, naquele conhecimento. Então, e aí quando houver necessidade, os irmãos perguntam, estou apto para dar aula sobre o assunto, surge uma oportunidade, um convite, Bruno, você topa dar aula sobre tal assunto? Topo.
Me sinto confiante, vou lá, ministro aula, enfim, mas antes de tudo, eu não estudo para os outros, eu estudo para mim, para eu saber, para eu conhecer a palavra de Deus. É claro que eu estudo muito também para preparar aulas, para preparar sermões, estudos como esse aqui, para dar resposta aos irmãos da igreja, aos alunos, enfim, mas acima de tudo, em primeiro lugar, para o meu próprio conhecimento, para a minha própria comunhão com Deus. Então, isso é uma das dicas. Em relação à leitura, vamos lá. Se você lê, primeiro, escolha um tema que goste e leia um livro por mês sobre esse tema. É basicamente o que eu estou tentando resumir aqui, ensinar aqui. Cada livro tem que ser escrito por um especialista no assunto. Então, eu não costumo ler livros de qualquer pessoa. Com todo respeito a todos os autores do mundo, até porque eu também tenho teto de vidro, também escrevo, mas eu costumo ler livros de especialistas. Ao final de um ano, você será um especialista também, sobretudo se tiver suas próprias anotações sobre o que leu. Então, rabisco meus livros, faço anotações nos próprios livros, às vezes abro um arquivo no Word, no computador e escrevo ali. No segundo ano, faça o mesmo com outro assunto que queira aprender ou se aprofundar. Pode manter ou aumentar o ritmo, mas nunca diminuir. Ao fim de 10 anos, mantendo um ritmo tranquilo, porque ler um livro por mês é algo tranquilo, basta você ler um livro que você vai saber. Você será especialista em pelo menos 10 assuntos diferentes sobre Bíblia, teologia ou qualquer área ministerial ou não. Qualquer área que você queira saber. Por exemplo, você quer estudar a história do Brasil. Compre um livro por mês, estude os 12 livros ao longo do ano, você vai ser um especialista naquilo ali. Não vai ter o diploma de especialista, de pós-graduação, não, mas vai conhecer. O objetivo aqui não é adquirir diplomas. É claro que isso é bom, isso é útil, e dependendo do contexto, é inevitável. Mas o seu crescimento vai ser muito grande. Segunda dica, ou dica complementar. Leia 10 páginas de livro por dia, de segunda a sexta, somente. Ao final da semana, você terá lido 50 páginas. Para quem não leu nada, 50 páginas são 50 páginas. Não pense em 50, mas pense em 10. Hoje vou ler 10 páginas, amanhã vou ler 10 páginas. Mas se o assunto estiver interessante, eu ler mais de 10. Leia mais de 10, leia 20, leia 30, cada um no seu ritmo. Eu estou dando apenas um exemplo aqui para a gente ver como o crescimento é construído a longo prazo. Tá? De 10 em 10 páginas. Em um ano, você terá lido 3.000 páginas. Então tem gente que pensa, olha para um livro de 1.000 páginas e se tiver mais 2 do lado aqui, não, eu não vou ler isso tudo, eu não tenho tempo para isso. Mas pense no seguinte, eu vou ler 10 páginas por dia. No final do ano você terá lido as 3.000 páginas. Mas você já não será o mesmo após o primeiro ano. Imagina se fizer isso até o fim da vida. Então, se em um ano você lê 10 páginas por dia da Bíblia, de outros livros sobre a Bíblia. Eu queria muito aprender sobre família. Não precisa ser um ano, não precisa ser 12 livros. Tem gente que lê um livro por semana. Eu conheço pessoas assim, que leem 52 livros por ano. Lê até mais, às vezes. Mas, de maneira geral, se você conseguir ler 10 páginas por dia, já está bom. Já é um começo. Se você quiser aumentar o ritmo, aí vai à medida da sua capacidade, a capacidade que Deus lhe deu, não tem problema. Essas simples dicas de estudo, se seguidas e aperfeiçoadas a seu próprio estilo de vida e condições financeiras, né? Porque nem todo mês a gente tem dinheiro para comprar livro, mas tem livro de R$20, de R$30. Geralmente as pessoas têm esse dinheiro, só não sabem juntar para isso, tá? Então você vai fazer um lanche fora de casa, você gasta muito mais do que se você comprar todos aqueles ingredientes e fizer em casa, tá? O mesmo lanche. Ou
Se disser, não, essa semana eu não vou, vai ser o dinheiro do meu livro. Vai fazer um lanche, vai duas pessoas, vai um casal, vai dar 30, 40 reais num lanche, talvez até mais. Se for um jantar, então, com certeza vai dar mais que isso. Então dá para fazer sim. Dá porque eu sempre fui pobre e sempre comprei livros. Desde que eu comecei a trabalhar, é, eu não recebia salário mínimo, eu recebia mais ou menos metade de um salário mínimo e desde o começo comprei livros. Então esses livros que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que não é estudo, é livro, não é nada virtual, é livro mesmo, livro físico mesmo, posso tocar neles aqui, foram adquiridos, a maioria eu comprei, alguns eu ganhei também, mas a maioria eu comprei, e eu não comprei todos de uma vez. Eu não comprei nem muitos, eu comprei com desconto. Esperei, fiquei paquerando aquele livro e depois, quando eu consegui um bom desconto, disse, agora sim. E continuo juntando dinheiro. Tem alguns livros que eu quero comprar, mas não tenho condições. Junto o dinheiro, mês a mês, depois eu vou lá, adquiro e leio, e todos são abençoados. Então, essas dicas, simples dicas de estudo, se seguidas e aperfeiçoadas a seu próprio estilo de vida e condições financeiras, podem ser de muita valia para todos nós. Enfim, então depois aqui eu descrevo como eu mesmo faço, que eu disse anteriormente. Sobre John Wesley e os seus primeiros pregadores itinerantes, Wesley organizou uma biblioteca, digamos assim, com 52 volumes, e as pessoas que iam pregar, fazer parte do seu ministério leigo, tinham que ter pelo menos essa leitura de 52 livros. Então, comentários bíblicos, livros sobre temas mais difíceis da Bíblia. Tem livro que é só sobre... Pronto, tem um livro que eu estava olhando que é só sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. O título do livro é A Autoria Lucana de Hebreus, porque o autor acredita que quem escreveu Hebreus foi Lucas. Na verdade, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, existem muitos estudos sobre isso, mas é um livro que eu pretendo ler. Como pastor, como professor, como escritor, eu preciso dedicar a leitura de 350 páginas, mais ou menos esse é o tamanho do livro, para saber sobre a autoria da carta aos Hebreus, se foi Lucas ou se não foi. É possível que tenha sido, eu não li o livro ainda. Eu não acredito que foi Paulo, mas eu preciso estudar o assunto. Então tem livros que são sobre assuntos bem específicos. A minha recomendação é que quem estiver começando, comece de maneira mais genérica, panorâmica, entenda o todo das escrituras. Depois, vá se aprofundando naquilo que você deseja mais aprender. Eu digo aqui, John Wesley preparou uma espécie de seminário autodidático para aqueles que seguiriam no cuidado pastoral junto com ele e seriam seus naturais sucessores. 50 livros para começar, não 52, 50 livros. Particularmente, não acho isso muito estudo. Tá? 50 livros, você lê um por semana, claro, nem todo mundo consegue, você lê em um ano. Mas em 2 anos dá para ler 50 livros tranquilamente. Se você se dedicar, entende que aquilo é uma forma de preparação, é a formação para o desenvolvimento de um ministério, em 2 anos dá para ler 50 livros tranquilo. Mais um livro a cada mais ou menos 15 dias. Dá para ler. Como tem sido sua preparação ministerial e a preparação para os servos de Deus na igreja local? Como tem sido? Qual tem sido o seu tempo de dedicação ao estudo? Eu sou muito ocupado, eu tenho muitos filhos, eu trabalho fora, trabalho na igreja. Tá bom, eu entendo, mas será que não tem tempo mesmo? Às vezes, alguém muito ocupado não consegue fazer nada muito bem. E às vezes é necessário recuar um pouco nos trabalhos da igreja até para se preparar melhor, para estudar um pouco mais. E é isso que alguns obreiros têm feito ao longo dos anos, se preparam, estão ali trabalhando,
estão com 5 cargos na igreja, ou envolvidos em 5 ministérios. E aí entregam 2 ou 3 daqueles ministérios ou cargos e ficam, não, esse ano não dá, eu vou me preparar, ou durante 2, 3 anos eu estou estudando, estou fazendo uma faculdade, estou fazendo um seminário, e depois eu vou voltar. E depois volta, e volta muito melhor, muito mais bem preparado. Além do conhecimento, outras ideias de maneiras diferentes de fazer aquela mesma coisa que vinha sendo feita e a gente pensa que só pode ser feito de um jeito. Não, não é verdade. Pode ser feito de outras formas também. Eu também falo aqui no meu livro, e gostaria de compartilhar com os irmãos, sobre a oração como formação ministerial. A oração não pode ser esquecida nesse processo de formação espiritual. Ela deve acompanhar não somente nossos estudos, mas toda a vida. Ore e trabalhe, dizia Lutero, né? Orare et labutare. Hernandes Dias Lopes comenta sobre essa importante parte da preparação espiritual. Ele disse o seguinte: os maiores e mais conhecidos pregadores da história foram homens de oração. João Crisóstomo, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Richard Baxter, Jonathan Edwards e muitos outros. Charles Simon, um avivalista inglês, devotava 4 horas por dia a Deus em oração. Ele orava 4 horas por dia, irmãos. Será que esse homem não tinha ocupação? Não é isso. Mesmo quem não tem ocupação, não costuma fazer isso. John Wesley gastava 2 horas por dia a Deus em oração. Nem sempre é de uma vez, tá? São períodos do dia, né? Como Daniel da Bíblia, que orava 3 vezes por dia, tá? John Fletcher, um clérigo e escritor inglês, marcava as paredes do seu quarto com o hálito das suas orações. Algumas vezes ele passava a noite toda em oração. Lutero dizia: se eu fracassar em investir 2 horas de oração cada manhã, o diabo terá vitória durante o dia. Essa era a concepção de Lutero, né? David Brainerd, que foi um missionário norte-americano, um missionário entre os índios e morreu jovem, aos 27 anos de idade, com tuberculose, no século XVIII, dizia: eu amo estar só em minha cabana, onde posso gastar muito tempo em oração. Então, a oração é uma parte muito importante da preparação da formação cristã, da vocação cristã. Eu vou tomar como exemplo aqui a Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja muito conhecida pelo longo tempo de oração em seus cultos, além de cultos específicos sobre isso, como os famosos círculos de oração que acontecem durante o dia, geralmente, né? E a Igreja Assembleia de Deus é a maior Assembleia de Deus do mundo, a Assembleia de Deus do Brasil. E a maior igreja do Brasil também. Tá? Os assembleanos evangelizam e oram, evangelizam e oram, e oram, evangelizam, oram e evangelizam. Não é à toa que as igrejas deles crescem, e crescem rapidamente. Tá? Infelizmente, muitos líderes da igreja, até mesmo membros da junta e pastores, passam a semana toda sem orar e ler a Bíblia. Quem vive assim, vive como um incrédulo, ou mesmo como um ateu. Ateu é quem passa a semana sem orar e sem ler a Bíblia. E, aliás, tem ateu que lê a Bíblia, né, durante a semana. Não ora porque não acredita em Deus, mas lê a Bíblia até para tentar desmerecer a fé dos irmãos. A oração é a grande razão para o crescimento de igrejas no mundo todo. Citei aqui, acabei de citar os assembleanos, mas na Coreia do Sul houve um fenômeno parecido. E sobre isso, o pastor Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte: no ano de 1997, junto com 80 pastores brasileiros, visitei a Coreia do Sul para fazer uma pesquisa sobre o crescimento da igreja. Visitamos 11 grandes igrejas em Seul. Seul é a capital da Coreia do Sul. Igrejas locais que tinham entre 10 mil e 700 mil membros. Isso mesmo. 700 mil membros. Basicamente a população inteira de uma pessoa numa igreja. Não num templo só, claro, tá? De uma vez só.
mas todos membros de uma igreja local, que é a Igreja do Evangelho Pleno em Seul, fundada pelo falecido pastor Paul Yong-Soo. Em todas elas, testificamos que a principal causa do crescimento foi a intensa vida de oração. Nenhuma igreja evangélica pode ser organizada lá na Coreia, sem que antes tenha uma reunião diária de oração de madrugada, cedinho da manhã. O seminarista que faltar a 2 reuniões de oração de madrugada no seminário durante o ano, faltar 2 reuniões durante o ano, não sendo por motivo justificado, não serve para ser pastor. Quando perguntei a um pastor presbiteriano por que eles oravam de madrugada, ele me respondeu que em todos os lugares do mundo as pessoas levantam-se de madrugada para ganhar dinheiro e cuidar dos seus interesses. Eles levantam-se de madrugada para orar, porque Deus é a prioridade na vida deles. O pastor Hernandes segue seu relato, dizendo: visitamos a igreja presbiteriana Myeong-song, uma pujante igreja presbiteriana de Seul com mais de 55 mil membros. Isso em 97, irmãos. Isso em 97, tá? Há 25 anos. Em todas elas, aquela igreja tem 4 reuniões diárias de oração pela manhã. Então, como não cabe todo mundo, né, 55 mil membros, nem vão os 55 mil, eles têm 4 reuniões de oração de madrugada, de manhã. Começando cedinho, termina um culto, começa outro, 4, todas as manhãs. É um pastor só que faz isso? Claro que não, são 55 mil membros, não tem como um pastor só dar conta disso. Geralmente essas igrejas têm dezenas de pastores, às vezes centenas, e milhares de diáconos. Em todas elas, nas 4 reuniões, o templo fica repleto de pessoas sedentas de Deus. A sensação que tivemos numa dessas reuniões foi de que o céu havia descido à terra. Visitamos a maior igreja metodista do mundo. A igreja tinha 82 mil membros. O pastor fundador da igreja ainda pastoreava o rebanho. Disse-nos que aos sábados sempre subia à montanha da oração da igreja e ali passava a noite toda em oração. No domingo, descia do monte de oração direto para o púlpito. Quando pregava, os corações se derretiam e multidões vinham a Cristo. Então é claro, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Escreveu Paulo, né, em 1 Coríntios 3,6. Mas esse regar inclui oração. Essa formação espiritual pujante para o desenvolvimento de um ministério relevante e eficaz envolve aspectos intelectuais, tem que estudar, tem que conhecer a palavra de Deus, afinal de contas, ninguém pode dar o que não tem. Como é que a gente vai ensinar a palavra de Deus se a gente não sabe a palavra de Deus? Mas envolve também aspectos, além dos intelectuais, que não deixa de ser espiritual, tá? Aspectos espirituais propriamente ditos, como a oração, a comunhão intensa com Deus. Será que do dia para a noite é possível alguém que ora apenas 10 minutos por dia passar a orar 4 horas por dia? Isso é muito difícil, para não dizer impossível. Mas, à medida que o tempo vai passando, nós precisamos aprender a estudar mais a Bíblia, amar mais a Deus, mais ao próximo e orar mais. Mais tempo mesmo. Essa oração precisa ser, em algum momento, de joelhos ou sentado, enfim, em casa, num lugar específico, parado, conversando com Deus, mas também deve ser aquela oração que Paulo ensinou aos Tessalonicenses, a oração que não cessa o tempo inteiro. Então, enquanto vocês estão assistindo aqui, me vendo falar sobre oração, podem orar mentalmente. Senhor, me ajude a ser uma pessoa assim de oração. Enquanto nós estamos nos deslocando para o trabalho, nós já podemos ir orando. Ô Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo trabalho que eu tenho, abençoa o dia, que eu seja uma bênção naquele lugar, manda pessoas ali
que precisam, além dos produtos que eu vendo ou dos serviços que eu forneço, que eu ofereço, ouvir a tua palavra e que eu tenha o poder do Espírito Santo para compartilhar. Prepara o coração dessas pessoas, prepara o meu também. Então a gente pode fazendo isso ao longo do dia. Enquanto a gente lava a louça, agradecer a Deus pelo alimento que temos, pedir a Deus que mande alimento para pessoas famintas. Enquanto a gente esfrega aqueles pratos com a esponja, pedir a Deus que também limpe o nosso coração. Então assim a gente vai orar o dia inteiro e a gente nem vai saber quanto tempo orou por dia. E o que é melhor ainda, porque a gente corre o risco de se gabar por isso, né? Eu oro 2 horas por dia, eu sou o mais crente de todos os crentes aqui dessa cidade ou dessa igreja, enfim. Mas quando a gente nem sabe, quando a gente está preocupado, quando a gente nem sabe quanto tempo foi investido em oração, quando a nossa preocupação exclusiva é em desfrutar de comunhão com Deus, a gente não se preocupa com isso. A gente quer estar próximo de Deus. Que nem Enoque. Enoque andava com Deus. Como era isso? Ele orava o tempo todo. Tudo que ele fazia era pensando em Deus. E Deus falava com Enoque, certamente, porque a comunicação é isso, a relação é isso, um fala, o outro responde, até que Deus o levou para si e Enoque nem morreu, né? Então, irmãos, parte da nossa vocação cristã passa pela formação espiritual. Aspectos intelectuais e aspectos espirituais. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Compartilhe esse estudo com outros irmãos, sobretudo com aquelas pessoas que estão mais frias na fé, não com membros de outras igrejas, não necessariamente. O intuito não é trazê-las para a nossa igreja, não, é trazer incrédulos para a nossa igreja. Mas é claro, se você tem um amigo que sabe que não vai sair da igreja por causa de um estudo, até porque eu não estou convidando ninguém que é cristão, que já está na sua igreja, para vir para a nossa igreja, ninguém, tá? Pode compartilhar com ele também. E converse com outros irmãos, amigos seus parentes, converse com seu cônjuge agora, ao final, quando você parar essa aula agora, quando acabar, converse e tente se organizar, tenta colocar na ponta do lápis o que é que você faz ao longo do dia. Levanto tal hora, gasto mais ou menos tanto tempo para tomar café e fazer higiene pessoal. O que é que eu faço em seguida? Passo quanto tempo no Instagram, nas redes sociais. Quando for entrar nas redes sociais, marca no relógio quanto tempo vai passar e aí você vê quanto tempo você costuma passar. E aí você vai conseguir se organizar, tá bom? Que Deus abençoe e até mais, querendo Deus.